a Bridge é muito especial. A gente tem muito carinho pela Bridge porque ela é a resposta, né, de dores que nós carregávamos de muito tempo, né? Uma delas é a falta de clareza, né, das companhias, das editoras. Enfim, eu estou há 17 anos no mercado, para mais de 17, e nunca tive respostas assim que me satisfazesse, né? Respostas legais das editoras. E essa necessidade fez com que a gente criasse a Bridge para cuidar melhor das nossas obras, das nossas coisas. A gente tinha começou a ter um volume muito grande de composições mensais, semanais, né, uma média aí por semana de 15 a 20 músicas por semana. Então era muita música para deixar assim de qualquer jeito, né, Bob? Exatamente. E essa questão também, né, falando de direito autoral, a gente fala dos royalties, né, daquilo que é nosso por direito, quando a gente cria algo, cria uma obra, quando a gente faz uma canção, a gente percebeu também que estava ficando um valor considerável em outras mesas, né? No caso, estava ficando para aquela editora que estava administrando a nossa canção. Só que como o Jeff disse, não tinha essa clareza, não tinha às vezes esse feedback, esse relatório para a gente saber o que está acontecendo. E a questão financeira estava ficando naquela editora e a gente percebeu que esse dinheiro que estava lá poderia ficar para a gente, poderia ficar na nossa Sim. mesa para a gente reinvestir nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Então, essa questão financeira também, isso particularmente também que me deu esse tino e eu falei, cara, não dá, né? Esse dinheiro vai ser muito bom para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, investir nos nossos projetos e tal, enfim. E, sobretudo, também a gente ter controle sobre a nossa obra, porque os compositores que estão ouvindo a gente sabem muito bem que algumas editoras têm contratos absurdos. Contratos que você assina e sua música fica eternamente presa àquela editora e nunca mais. Se aquele artista que gravou aquela música não tiver andando bem, trabalhando bem a sua canção vai ficar presa pro resto da vida e você não tem mais controle. É como se estivesse perdida, né? Então, a Bridge também nasceu para a gente ter controle sobre as nossas obras, a gente, enfim, ter autonomia para dizer para onde que ela vai e conseguir trabalhar o melhor possível a canção. É isso mesmo, cuidar das nossas próprias coisas, nosso catálogo, organizar também, né? Porque às vezes fica desorganizado, a gente não sabe como que tá. Tem gente que às vezes edita em várias editoras, né? Isso ocorre. Às vezes algumas gravadoras têm a sua própria editora, então a gente libera uma música para uma gravadora X e aí edita lá. Aí libera para outra gravadora, edita lá. Então daqui a pouco você tem um monte de obra editada em várias gravadoras, em várias editoras, e elas não dão esse feedback, como a gente disse, Sim. esperado por nós, de como que está sendo, não tem esse cuidado, tem essa falta de clareza, né? Então fica bagunçado, fica desorganizado. Agora, quando a editora é nossa e a gente concentra tudo nosso ali, a organização é 100%. Então a gente sabe onde está a obra, a gente sabe o que está acontecendo, então é mais ou menos isso. E teve uma... Porque vocês sempre foram compositores. O que mudou para vocês abrirem uma editora e agora vocês têm que cuidar do business também, né? Vocês tiveram que fazer correr atrás de novas competências, novas habilidades. Como que foi esse processo para vocês, de compositores para também donos, né? Empresários de um negócio? Começar aqui, para mim foi muito desafiador, acredito que pro Jeff também. É óbvio, o novo ele sempre assusta, né? A gente estava acostumado a lidar com a parte mais artística, que é compor. Então, sentar, pegar o violão, isso pra gente é muito natural e flui, né? Sim. A gente não tem dificuldade em compor. Então a gente estava confortável no nosso ambiente. Mas, como a gente disse, essas situações, essas dores, esses problemas, fez a gente tomar a rédea né, das nossas coisas e falar, não, a gente precisa dar um passo a mais, a gente precisa estar à frente disso. Então foi muito desafiador, né? Mas a gente vai indo, vai buscando conhecimento,
né? Enfim. Interessante é que a gente precisou realmente tomada essa decisão, né, de cuidar das nossas coisas, a gente precisou adquirir esse conhecimento específico para cada competência, né? Então, é sobre leis, e aí a gente foi fuçar sobre leis, como que monta a editora, como os artigos para montar o contrato, enfim, as cláusulas. Então, a gente teve que se debruçar mesmo sobre o assunto, e isso é interessante falar sobre isso, porque eu, como compositor, vamos colocar, 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu não conhecia de leis que regem a minha profissão, cara. Isso era um absurdo. Uma coisa que você se propõe a fazer por 17 anos e você não conhece as leis que vão te garantir o que você vai receber, o que você não vai receber, o que é direito seu, o que é dever. Então, uma das coisas que isso me fez despertar é para conhecer a questão das leis que regem a minha profissão, né? E eu tenho certeza que você, compositor, 90% de vocês, nós não conhecemos, de fato, as leis do direito autoral, né? As coisas básicas, basilar mesmo. Isso foi muito importante, porque a gente conhecendo, a gente foi descobrindo, né, Bob? Cada coisa que a gente tem direito e a gente não sabia como receber as coisas, os retidos, né? Então, foi muito legal essa questão da editora que abriu um leque de conhecimento e coisas que estavam obscuras para nós, né? E que veio à luz. Fora que essa questão, acho que é algo legal também. Por que eu falo que o business da composição é desafiador? Porque a gente começou a lidar com coisas que a gente não estava acostumado e essa parada do corporativo, essa parada do negócio mesmo, em todos os âmbitos, mas a gente não, eu pelo menos não sabia que o negócio era tão disputado, né? Você está falando dos atravessadores, né? Vamos começar a polemizar aqui, né? Mas assim, tem muita coisa, como nas outras profissões também, como nos outros universos, mas para mim assim foi por que eu fui inventar de abrir editora, né? Então, assim, teve um tempo que eu pensei, a gente começou a se enfiar nos lugares, falando bem o português rasgado, e lidar com pessoas e saber como funcionava o game, o jogo da composição. E teve um momento que eu particularmente falei, o que eu fui inventar de negócio de editora, cara? Eu deveria ter ficado quietinho e tal. Mas literalmente estava conectado ao propósito de Deus, né? Para minha vida, para a vida do Jeff. Então, eu lembro que um tempo, entrando nesses desafios, nesses lugares obscuros, Deus falou exatamente isso. Eu quero usar vocês nesse lugar para fazer o diferencial. Sim. Né? Para fazer... trazer luz. Para trazer luz, exato, para trazer clareza. Né? Então, foi bem desafiador, tem sido desafiador, mas graças a Deus a gente tem vencido os obstáculos, a gente cada vez mais tem buscado conhecimento e a gente tem caminhado aí, enfim. E em relação à Bridge também, uma coisa legal é que na medida que você vai conhecendo os detalhes e os degraus do negócio, né, você vai vendo que a composição ela tem um ecossistema por trás, né? E que a Bridge ela é um braço desse ecossistema, que existem outras ramificações que você precisa cobrir o 360, tá ligado? Então, tipo assim, a composição em si, ela é a semente que gera todo esse ecossistema, mas tem um mundo por trás disso, né? E a editora é um braço disso. Exato. Né? É algo que complementa em parte, mas que existem muitas outras atividades que a gente precisa desenvolver ainda, inclusive, vocês já vão ficar sabendo a razão disso, né? Então, que vai complementar, principalmente para você, compositor, saber exatamente o que você está fazendo, você ser intencional na sua composição, você saber estruturar a sua música, a sua composição, você entender o mercado, ler o mercado,
conseguir absorver do artista que você está trabalhando, o que ele quer de fato. Então, tem várias coisas que nós estamos preparando para que você seja um profissional preparado para lidar com esses desafios. E acho que todo compositor, ele precisa ter essa mudança de mente. Sim, mais 7, né? Ele precisa sair desse lugar onde eu só componho. Se você, compositor, que está assistindo a gente aí agora, se você de fato quer viver da composição, se ele quer viver disso, né, da música no contexto geral, daquilo que ele faz, ele precisa sair desse lugar, Sim. de só compor. Não, ele vai precisar entrar nesse universo que o Jeff está falando, de entender O ecossistema. Composição é uma semente, como o Jeff disse, é um negócio. E tem muita coisa que está por trás. E a gente tem muitos casos de compositores frustrados, Sim. mas muitos, né? Porque fala, pô, eu Não consigo ganhar dinheiro. eu não consigo ganhar dinheiro, eu nunca me atentei para isso, porque não sabia de lei, não sabia de nada, não sabia que isso acontecia. E fica ali preso e frustrado, e enfim, e vai continuar daquela forma. Então, não dá para ser hoje só compositor, só compor a música. Você tem que pensar no business, você tem que pensar... tem que desmistificar esse negócio, né? Às vezes a gente fica espiritualizando, falando dentro do contexto gospel, espiritualizando aquilo que é natural. E às vezes também naturaliza o que é espiritual. Então tem que colocar cada coisa no seu lugar. Né? Saber que tudo é importante. E entender que a música, ela é arte, e a gente ama a música por isso, mas também é business, é negócio, é dinheiro. Existe uma indústria por trás disso. E hoje, o que vocês enxergam para um compositor estruturar a carreira? Quais são os principais pontos que ele tem que entender? Assim, vou sair só de compor e vou estruturar uma carreira como compositor. Quais são, tirando os termos jurídicos que ele tem que, para ele começar a trabalhar prática, isso, né, na mente dele? Aí, Jeff, pode começar. Eu acho que primeiro é entender o mecanismo, as formas da composição. Ele entendeu em que estágio ele está como compositor, né? Se ele entende de estrutura, de como montar uma estrutura. Se ele já está nesse nível de fazer uma boa composição, ele precisa entender que o nome dele é a sua empresa, é a sua marca. Ele precisa entender de marketing, ele tem que estudar marketing, ou ele tem que ter uma equipe por trás, né? Como a gente entendeu isso e está montando essa equipe, enfim, já tem pessoas que nos ajudam, auxiliam nessa questão, porque você não é bom em tudo, né, mano? Não tem como. Agora, o cara que não está ainda nesse nível, o cara que de fato está começando ali, eu acho que é exatamente o que você falou. Ele precisa conhecer a composição dele, o que ele está fazendo. Conhecer a estrutura, as formas, como que funciona ali as sessões, né? Acho que esse é o grande início, porque é a composição dele sendo boa que vai chamar atenção. Isso, que vai levar ele para outro nível. Que vai levar ele para o outro nível. De repente é o cara que já tem a boa composição, olha como é louco. Só que só isso também não basta. Ele precisa de marketing, ele precisa de uma equipe, ele vai precisar entender de leis, vai precisar entender os mecanismos, como chegar nos artistas. É uma doideira, cara. Porque, olha só que interessante. Eu me enquadro dentro disso que eu vou falar para vocês. Tem compositor, olha só que interessante, que não sabe compor. Que não sabe que sabe compor. Esse é o primeiro. Tem compositor que não sabe compor. E aí esse cara fica enchendo a linguiça, mas ele enchendo... tem que ele é um bom compositor. Na cabeça dele, o pai, a mãe falou, o pastor, sei lá, quem falou que ele sabe compor, que a música é boa, e ele vai viver a vida toda sem saber que ele é ruim. E o primeiro ele não sabe que sabe. Ele é o primeiro, isso aí. Ele sabe compor, só que ele não sabe ele não acredita nele ali, ele não dá valor naquilo que ele faz. Ele sabe, só que ele mesmo não bota fé. Pode esclarecer aqui pra vocês entenderem. Eu era esse cara que não sabia que sabia. Né? Por quê? Qual é o problema desse cara? É que ele vai compor por escala. E não precisa ser assim. Então, ele acertou uma ou duas músicas e aí ele fica, por repetição, por amostra, ele fica compondo igual um doido, sendo que ele já tem, se ele já acertou uma, estuda aquela que ele acertou, o que ele fez? Modelar.
né? Aí entra o esquema de modelar. Você precisa modelar aquilo que você acertou, ver os pontos, né? E eu não fazia isso, né? E tem aquele compositor que ele não sabe compor, sabe que não sabe compor, mas não faz nada. E não quer fazer nada, né? Então, qual é a importância disso? Você saber o estágio que você está. A gente volta pro... Yes. Primeira coisa, né? Saber quem você é desses três caras. E a partir daí você já tem um começo. A autocrítica ela é muito importante. E a composição ela lida com ego, né? Muito, muito forte. A arte em si, ela lida com... O artista ele lida com essa coisa do ego. E você ter a humildade de reconhecer e ouvir um feedback de que você não é bom o suficiente. E eu estou falando isso porque eu lido com artistas tem mais de 20 anos. Tem artistas que começaram a me responder tem 2 anos. Uau. Eu entendi que eu não estava pronto há 2, 3 anos atrás para esse nível de artistas que eu estou lidando agora. Então, hoje a gente tem na nossa carteira de clientes, ou digamos assim, amigos, artistas que estão caminhando com a gente, Cassiane, Fernanda Brum, Aline Barros, Eichla, André Felipe, Trazendo a Arca, entre outros. Eu sei, pelo meu senso crítico, de que eu não estava pronto há 2 anos para esse nível de trabalho. Entendeu? Pelo que nós temos desenvolvido agora, cara, se eu tivesse essa oportunidade com os artistas há 2 anos atrás, eu tinha queimado ponte. Então, por isso da importância de você estar trabalhando consciente do momento que você está, do momento que você está vivendo, e se seu trabalho realmente tem qualidade para alcançar aquele nível de profissional, aquele nível de artista. Então isso é muito importante, o senso crítico, você ter alguém, um mentor, para te mentorear, para te mostrar o caminho. Alguém que já passou pelo caminho, Exato. já limpou o caminho, né? Para te dar as orientações necessárias. Ferramentas, né? Ferramentas. E aí, eu falo para vocês, nós estamos preparando algo muito especial para os compositores que querem, de fato, sabe, romper e ter um acesso, ser respeitado como compositor, né, ser respeitado na família, porque o compositor é muito ridicularizado. Eu fui, muitas vezes, ridicularizado dentro de casa, dentro da família, os mais próximos não acreditavam que eu chegaria, né? Muito pela minha ignorância mesmo, de não buscar, não levar a sério, levar como um hobby, levar como uma coisa mística, né? Que Deus vai me mandar e tal, pererê. Então, quando eu comecei a estudar de fato, a ver que existe, cara, um mundo de coisas por trás da composição, por trás daquele hit que acertou, nossa, E aí isso foi me dando. E os feedbacks também, tá? Ouvir feedbacks e muitas das vezes, cara, não tá legal não. E é tão ruim, cara, você ouvir isso, você ouvir que você não é o suficiente. Poxa, quem quer? A gente gosta de elogio. Nossa natureza, normalmente, a gente gosta de ser elogiado. Faz bem, né? E quando você ouve, cara, tá legal não, velho. Isso, no primeiro momento, traz um impacto ruim pra gente. Mas foi exatamente isso que me fez crescer e tá no ponto que eu tô hoje. Ter a maturidade, né? Pra você conseguir dar conta, de certa forma, de quando as coisas começarem a acontecer. E ter a maturidade de saber se preparar para as oportunidades que vão aparecer. Porque acho que muita gente, no começo, principalmente, tem essa coisa, eu quero conquistar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que não se prepara para quando essas oportunidades chegarem. E quando elas chegam, acabam perdendo. Né? Exatamente, exatamente. E nisso eu tenho que agradecer a Deus. Eu vejo o cuidado de Deus até nos poupando de algumas oportunidades, porque sabia que a gente não estava pronto, mano. A gente sabia que a gente não ia dar conta, né? Exato. Por mais que eu sei do meu talento, por mais que eu sei aonde eu posso chegar, naquele momento eu não estava preparado para aquilo. Né? E
hoje o compositor, ele só entrega uma música na hora que vem a criatividade, a inspiração, ou ele cria técnicas para desenvolver músicas, desenvolver letras, melodias? Esse ponto aí é um ponto interessante, né? Porque eu costumo dizer que não existe regras da composição, mas existem caminhos. E a gente sempre vai compartilhar dos caminhos que nós já passamos. Então, as experiências que a gente teve, os caminhos que nós trilhamos, o que deu resultado, o que foi bom para mim, eu vou compartilhar, né? Hoje, para nós, o inspirativo, ele é bem pequeno. Acordei com um sonho. Acontece, mas Sim. vou falar por mim, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, né? Pode acontecer. Mas normalmente a gente acabou desenvolvendo isso de uma forma natural, acabou desenvolvendo uma técnica, um jeito, uma forma, né? De eu vou sentar para compor. E aí é doido porque quando a gente fala também disso, aquela galera que é mais inspirativa e que depende disso, e não tem problema nenhum. Não tem regras. Mas a galera já quer criticar. Não, mas é mecânico. Aí é automático. Você senta e faz coisa de qualquer jeito. Muito pelo contrário. É trabalho, é transpiração. A gente senta e não dá, no nível que a gente chegou, a gente não pode fazer qualquer coisa. Exato. Então não tem essa de automático. A gente, além de desenvolver essa técnica, né, chegar nesse ponto, a gente teve que aguçar, né, o nosso senso musical para tudo aquilo que a gente for escrever tem que ser a letra. Sim. Tem que ser dentro do nosso nicho, tem que ser bíblico, tem que ter coerência, tem que estar condizendo com aquilo que a gente acredita. Porque são artistas grandes que vão gravar aquelas canções. Sim. Né? Enfim, então... E Bob, tem um detalhe interessante que a galera confunde o místico, o divino, com a transpiração, com aquilo que é técnica e estudo. Com o trabalho. Né? Com o trabalho, né? Então, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque fica bem claro essa divisão, né? Tem um chefe de um restaurante muito famoso e aquele restaurante tem um prato que ninguém paga caro para ir lá comer. Aquele chefe, ele acordou um dia e teve inspiração. A bendita inspiração. Ele foi lá na cozinha, pegou os ingredientes, fez tudo, comeu. Cara, que delícia esse prato. Aí ele falou, anotou. A receita, o método, a forma. A partir daquilo dali, vocês acham que ele acorda todo dia inspirado para fazer aquele prato? Se você acha, compositor, você está errado. Por que aquele prato sai gostoso todos os dias? Todo mundo vai lá e come aquele prato. E pode ser o garçom, o barman, pode ser qualquer um que pegar a receita e seguir a receita certinha, vai fazer o prato gostoso do mesmo jeito. Porque tem método. Então, o método te garante que aqueles ingredientes vão estar na medida certa. A quantidade. Né? Então, na música é a mesma coisa. Quantos dos compositores pegam a lista dos top 10 do Spotify e vai estudar? Ver o que tem de características, semelhanças entre os hits. A maioria não faz isso, esse estudo, não querem estudar, entendeu? Então, existe forma, não tem método, tá? Não tem um método, uma fórmula, mas existe forma, né? Forma mesmo, de fazer pão, de fazer bolo. Formas tem várias. Tem redonda, tem retangular, tem quadrada. Então, para cada estilo, por exemplo, tem um caminho, tem uma linguagem. Ninguém quer estudar isso, cara. Então, qual é o diferencial nosso? Digamos, é isso. A gente estuda, mano, o mercado. Exato. A gente estuda o que... A tendência, minutagem, por exemplo, é um monstro para a maioria dos compositores. Ninguém não sabe que se a sua música, nos 30 segundos do Spotify, não for interessante, a taxa de skip é muito alta. E não tem monetização, tá? Aquele famoso royalties que você espera da sua música, se você não prestar atenção nos primeiros 30 segundos da sua música,
se não for interessante para o ouvinte, ele vai pular a sua música. O algoritmo vai entender que a sua música é ruim e não vai entregar, saca? Então, tem muitos detalhes dentro desse universo de você estruturar uma boa composição, de você saber formas para você adaptar conforme os estilos e a demanda, para que você tenha, de fato, o dinheirinho caindo no final da ponta, né? E essa área da composição, falando dessa parte mais de dinheiro, é uma área que você consegue crescer e ter uma renda boa, né? Nossa, Bob tá aqui para... Já tô há algum tempinho aí já. Acho que a primeira coisa que eu falo, né, para aqueles que querem viver da composição, que querem, que não sabem que isso é possível, ganhar uma grana, ter algo legal ali por mês, é a persistência, né? É você não desistir, porque tudo começa pequeno, né? Quando eu comecei, não ganhava nada. Aí, quando o direito autoral começou a cair pra mim, as músicas começaram a ser tocadas em rádio, negócio, aí chegava lá R$80. Uau, já celebrava, né? Porque, pô, não sabia que funcionava, né? E aí depois vinha 200 e pouquinho. Pô, já era demais, cara. E o interessante, você faz a música uma vez e ela rende pro resto da vida. o resto da vida. Enquanto ela estiver tocando. Enquanto ela estiver tocando, ela tá rendendo. É uma renda passiva que a gente chama, né? Você não faz mais nada para aquilo tá rendendo. Você fez uma vez e vai trabalhar, vai fazer outras coisas, e ela todo mês ele tá te dando. E isso vai crescendo, que aí você vai fazendo mais músicas, vai te animando. Daqui a pouco veio R$800, você fala, uau! Né? Aí veio R$2.000, e eu tô falando tudo que eu vivi. Né? E a coisa vai subindo, daqui a pouco você tá vendo ali, tipo, 5 salários mínimos de alguém que tem que trabalhar 5 meses para ganhar aquele valor que você ganhou com uma música. Então, é muito real. Acontece, é possível, mas você não pode desistir. A coisa não acontece do dia para noite. A gente não pode... É uma mentira a gente falar que não, pega a música, faz, coloca... Não, porque depende de muitos fatores. Isso. A música tem que ser boa. Depende do artista que ela vai estar. Se vai tocar na rádio. Exato. Né? Se vai ter streams, porque hoje o streaming você tem que ter muito streaming também para poder ter um valor significativo. Mas é possível. Sim. Né? Hoje eu vivo disso, o Jeff também vive disso. A gente faz outras coisas, temos outras atividades, mas é possível. É muito possível. E, assim, os compositores, eles, inclusive, começam a compor e têm essa esperança de viver da composição, e por não entender o processo e o mecanismo de se chegar a esse ponto de ser um compositor que viva de composição, desiste. Muitos compositores desistindo da caminhada por conta de não entender esse processo, né? E em ser estratégico também, né? Porque não é só você fazer uma boa música, é você entender, por exemplo, o mercado, né? O que dá mais dinheiro hoje para o compositor é rádio. A rádio ainda é muito forte. A rádio e depois em segundo TV. E assim, e aí vem streams depois, shows, que vai te dando uma graninha. Mas você ser estratégico nesse sentido, às vezes o artista que está bombado, que você vê na televisão, que você vê ele está bombado na televisão, mas ele não está bombado na rádio. Às vezes você acha que tendo uma música sua num artista número 1, vai te trazer um direito autoral grande. E nós podemos falar por experiência. Muitas vezes não. Às vezes o artista que não tem mídia nenhuma, exato, mas ele tem rádio. Quase anônimo, só que ele toca nas rádios, seja pela gravadora que ele tá, enfim. E aí o direito autoral vem muito gostoso. Nossa, você tá doido. Aí entra aquela questão do compositor ser estratégico. Exato. Saber analisar o campo, saber analisar... Exato. E também ter o networking, né? Que eu acho que é um dos pontos mais principais dessa parte. Essa é uma área que eu vou te falar que É essencial. 90% da galera não Também sabe lidar não sabe. com os artistas e o tempo dos artistas, né? Então, você ter uma experiência e você saber conversar com os artistas, a questão simples, você não chamar o artista, por exemplo, de você,
nos primeiros contatos, chamar de senhora ou senhor. Até né? porque as pessoas que nós estamos falando são pastores, Exato. são pessoas mais velhas. Então, é questão de respeito mesmo, né, Jeff? Isso, Primeiro contato ali, tem estabelecer intimidade. um respeito de cara, né? Você não ficar mandando mensagem, porque tem neguinho que chega... Instagram. Fica enchendo o saco. Eu vou te falar porque eu fazia isso. Nossa, eu ficava mandando no Instagram. Aí, tipo assim, o artista pedia música, a gente mandava 200 músicas. cara Velho, não vai ouvir, cara. Não vai ouvir. Então, hoje, por exemplo, eu mando para um artista que tá, Jefferson, eu quero música. É no máximo 2, 3. Estourando. Porque se o artista já tem esse hack na cabeça. Se o cara manda mais de 5 músicas, é porque ele não confia em nenhuma. Ele não tem confiança que uma música dele é boa. Ele manda várias para ter a opção. Tipo, vai que uma entra, né? Então, os caras já olham assim, não. Quando o cara manda 1 ou 2 músicas, fala, opa, esse cara, o cara entende. O artista recebe, em média, por exemplo, digamos que cada compositor mande 5 músicas. Só em alguns grupos, em um grupo que eu participo de compositores, deve ter uma média de 200 compositores. Aí chega uma demanda, o artista tem que ouvir quase 1000 músicas, velho. Não ouve. Se você não ser estratégico, o cara que manda 5, 6 músicas, ele não vai nem clicar. Próximo. Aí o cara que manda 1 ou 2 músicas já mostra uma autoconfiança no trabalho, né? Então aí ele, opa, vou clicar, vou saber. Então até nisso você precisa ser estratégico. E o compositor, acho que nesse momento, principalmente nesse momento, o que ele não tem é a calma, né? A espera. O cara fica desesperado. E aí fala que o artista é mal educado. Aí põe culpa de que... Aí vitimiza, né? Não tenho oportunidade. Eu fazia muito isso. Cara, eu tenho uma experiência. Eu estava numa reunião, logo no início, quando eu entrei no grupo de compositores da Sony. E aí teve uma aulazinha com o Anderson Freire. E quem estava mediando era o Maurício Soares. E aí eu reclamei isso aí. Que os artistas não dão feedback. Os artistas e os produtores não dão feedback. Tá? Tipo, manda a música lá e não tem... não tem A resposta. gente não tem resposta. Tipo, os caras ignorou. Que não sei o quê. Cara, e aí eu falei, né? Se sentindo, né? De injustiçado. Aí eu ouvi uma resposta bem assim. Se você não tá ouvindo feedback, é porque sua música é ruim. Porque se sua música fosse boa, todos os artistas que você mandar vão querer você do lado. Lógico, o telefone ia tocar. Então, e outra coisa, o silêncio é resposta. Não falar é dizer alguma coisa. Não gostei. Se o artista ouviu a música e não te respondeu em 5 minutos, se ele visualizou lá, ficou azulzinho, e ele não te respondeu, já é uma resposta. Já quer dizer que não rolou, né? Então a gente tem casos aqui de artista responder depois de 2 anos. Mas aí você manda uma música, não responde, você não desiste, cara. Você não pode desistir. Tem que ter calma, né? Tem que ter calma, paciência e entender também o momento do artista, cara. Tentar colher do artista o momento dele. De repente, aquela vibe que você tá mandando não é o cara que o cara quer cantar, não é o que o cara quer expressar. E às vezes é o lance de entender como ele está de fato. Será que ele está naquela gravadora ainda? Será que aconteceu alguma coisa? Ele vai transitar para uma outra? Então é por isso que ele ainda nem teve cabeça para ver repertório. Sua música tá lá, não é que ele não ouviu, não gostou e não te deu feedback. É que ele tá precisando resolver algumas coisas. Né? Vai mudar de gravadora, às vezes mulher tá na gestação, tá acontecendo um monte de coisa, então não dá pra gente já, o cara não meteu a mala. A gente tem uma história dessa com várias histórias, né? Mas uma que me marcou muito, e eu disse isso pra ela, a Gabi Sampaio, nós, lá na Sony, quando ela tava na Sony, nós mandamos uma música pra ela,
ela gostou da música, só que o momento dela da Sony meio que estava se findando, né? Ela estava mudando de gravadora e estava buscando outros horizontes, e aí não rolou a música, né? Ela não gravou. E aí, há um ano, o projeto Clebson tem um ano já. Por aí. É. Aí o Clebson Colli pegou umas músicas nossas, né? E nisso, Gabi Sampaio ia fazer um feat com ele com a nossa música. Top demais, tal. Nada, deu problema. A Gabi passou mal, ela não conseguiu gravar. E Deus preparou isso pra gente recentemente no Rio. Foi o projeto da Josiane. Josiane, um abraço para Josiane. Josiane é uma querida. Ela gravou 3 músicas nesse projeto. E uma delas, a Gabi gravou, fez o feat com ela. E a gente teve a oportunidade de conversar no bastidores isso, né? De como, nesse processo, eu acho que tem uns 3 anos. Para, enfim, a Gabi Sampaio gravar uma música nossa, né? Então, esse processo que você falou da paciência é muito importante pro compositor, saber esperar um momento. E, cara, não fica dependendo de uma música, mano. Exato. Não fica dependendo, tipo, colocando sua ficha toda em uma canção, porque isso já é um pensamento limitante, já é algo que vai te travar. Porque se você acha assim, essa música aqui eu vou mostrar para fulano de tal, só vou mostrar para fulano de tal. Cara, você já está inconscientemente, você está dizendo o seu cérebro está dizendo para você que você está treinando o seu cérebro para dizer que você não é capaz de fazer outra música ou igual ou melhor do que aquela, né? E aqui da Bridge, aqui, né, Bob? A gente não tem isso, né? O Zé da Esquina, se quiser gravar a melhor música que a gente tem, vai. Porque a nossa ideia é que a música vá pra rua. A música no celular não serve para nada. Exato. No nosso celular, no nosso arquivo. Então, o interessante da música é ela cumprir o propósito dela. E o propósito dela é onde? As pessoas ouvindo, né? E nós temos a fonte que é inesgotável, né, Bob? Jesus. Então, a gente não tem medo de dar uma música boa para um artista que não é tão famoso assim. Porque a gente sabe que da onde a gente bebe, a água não deixa de jorrar nunca. Então, gente, olha só, isso tudo que a gente conversou, isso tudo que a gente tratou, são coisas, são técnicas, são experiências que nós adquirimos lidando com esse nível de complexidade e variações, né, ramificações do negócio da música, né, da composição. Então, o compositor hoje que quer ser bem-sucedido, ele precisa estar aberto para aprender essas coisas, né? Se você não estiver aberto em humildade para reconhecer que você precisa de conhecimento para embasar o seu negócio, que é a música é um negócio. Ela é arte, mas é negócio. Você precisa olhar para a música como um negócio, né? Que é algo que vai sustentar a sua família, que vai trazer o pão para sua família, para sua casa, né? Eu mudei o meu mindset por conta disso, de ver tantos compositores de sucesso tendo êxito, e por que eu não, né? O que eu estou fazendo de errado, né? Então a gente está preparando um material muito, muito importante para você que quer ter sucesso como compositor, que você quer romper, você quer olhar com orgulho, sabe? Da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, olhar para você e falar, olha, o meu filho é compositor, né? Então, isso, você ter prazer nisso, cara, isso não ser peso, né? Você não tem que fazer 10 atividades e compor, né? Então, a composição ser o seu carro-chefe, você conseguir se sustentar, dar um conforto para sua família, é possível, olhando para você, é possível você fazer isso. Se você aprender, estiver disposto a aprender, nós estamos já disponibilizando um material que vai te dar os caminhos para você conseguir viver a composição. Esse material que nós estamos preparando, né, essa novidade, ele vai te ajudar a compor boas composições
Não é simplesmente compor. Não, ele vai te dar um norte, ele vai te dar uma direção específica para fazer no aspecto de letra, no aspecto de melodia, na parte mais técnica, naquilo que é pensado. Então, é um material fantástico e eu tenho certeza que vai transformar na vida de muitos compositores. Nós temos o caminho, tá? Nós temos algumas instruções para você dentro desse material que vai te ajudar, que vai abrir o caminho para você e você vai conseguir. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, porque nós conseguimos. O que a gente vai te apresentar é algo que funciona de fato. Não perca isso, tá? Segue a gente no nosso perfil, Bridge Composições, que lá nós vamos soltar informações sobre esse material, essa novidade, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, tá?